Existem alguns momentos que a gente não consegue prever exatamente o que vai acontecer. Então, por exemplo, a gente consegue aí prever a semana que eu vou estar de TPM. Então, eu sei que eu vou estar de TPM, talvez eu fique um pouco mais indisposta, talvez eu sinta mais fome, talvez eu fique com um pouco de dor, né? A gente tem dor nas costas, dor de cabeça, enfim, cólica. E aí, tudo isso são coisas previsíveis. Além das coisas previsíveis, né, que alteram o nosso estado emocional, a gente também tem as coisas imprevisíveis. Então, eu posso ter um pneu furado, eu posso ter um desentendimento no trabalho, eu posso ter uma demissão, posso ter, uma briga em algum relacionamento, e tudo isso afeta de uma certa forma, né, a gente por inteiro. A gente não consegue desmembrar, né, eu não consigo chegar em casa, brigar com uma pessoa dentro de casa, sair e fingir que nada aconteceu. Entendi. Opa, voltando. Então é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, assim, como que a gente consegue lidar aí com essa questão do treino, sabendo que a cada dia, talvez eu consiga aí ter uma linearidade de 2 ou 3 dias num mesmo estado emocional, mas uma vez ou outra a coisa vai acabar mudando de cenário, né? Principalmente a gente que mora aqui em São Paulo, a coisa muda muito rápido, né? Então, de repente, eu acordei hoje, dormi mal. Dormir mal já é um fator que vai alterar aí meu humor. Eu já não vou acordar de bom humor se eu tive uma insônia, se eu não dormi bem, enfim, se teve algum barulho à noite, alguma coisa que me deixou irritada, que impediu meu sono. Aí eu já acordo com aquela coisa, né? Já não dormi bem, meu dia não vai ser bom, aí eu acordo, enfim, o café da manhã já não foi legal, aí pego o trânsito, enfim, já não tenho o mesmo rendimento no trabalho, e aí, assim, é inevitável que no final você vai pensar assim, a última coisa que eu vou fazer hoje é treinar, porque tudo deu errado, não tô afim, não tô disposta, então não vou treinar. E aí a gente esquece que quando a gente se compromete com algum tipo de processo, seja um processo de emagrecimento, ou seja um processo aí de mudança de estilo de vida, onde eu quero introduzir aí uma atividade física na minha rotina, eu não posso ficar tendo essa quebra o tempo todo, né? Até porque a gente tem o triste hábito de usar todos esses fatores como obstáculo para não fazer aquilo que precisa ser feito. Então, por exemplo, hoje eu não dormi bem, se eu não dormir bem eu não vou treinar. Mas eu vou trabalhar, porque eu sou obrigada a trabalhar, porque eu recebo por isso. Mas o investimento mais importante que seria no seu corpo e na sua saúde para você trabalhar cada vez melhor, ele vem justamente das coisas que você não faz no seu trabalho. Porque no seu trabalho você, né, dá ali o seu lado profissional, né, às vezes dá um pouco além até, né, você ultrapassa ali o limite profissional, então você dá seu sangue ali praticamente, gasta às vezes, né, desgasta a sua saúde. E aonde você repõe isso? Aonde você abastece isso? E às vezes a gente acaba ficando muito cansada, muito exausta, e a primeira coisa que a gente corta do nosso dia quando a gente passa por alguma situação que mexe com o nosso estado emocional é o nosso treino. Quando na verdade deveria ser, né, o remédio do dia deveria ser ali nosso momento mais terapêutico, deveria ser a atividade física, porque é ela que talvez reestabeleça ali nosso equilíbrio, né, nossa homeostase, né, volte a deixar ali nosso estado emocional um pouquinho mais equilibrado. Então, eu peguei, até postei hoje um artigo que eu estava lendo sobre isso, do quanto a atividade física ela tem um impacto aí na nossa atividade emocional e vice-versa. Então, por exemplo, se eu tô num dia muito tenso, tô indisposta, tô cansada, tô nervosa, tô super tensa, eu não vou treinar porque eu vou ficar mais cansada. Pelo contrário, se você tá num estágio fisiológico emocional, né, muito deprimido ou muito tenso, enfim, qualquer coisa que esteja te deixando muito agitada, muito ansiosa, a melhor coisa que você pode fazer naquele momento por você é uma atividade física moderada. Então, por exemplo, o que eu falo atividade física moderada? Então eu posso fazer uma caminhada, eu posso, enfim, posso nadar, posso andar de bicicleta, posso bater um papo com uma amiga andando, posso fazer alguma atividade física que me tire daquele estágio, sabe? Que me tire daquela fisiologia de estar ansiosa, de estar brava, de estar nervosa. E a atividade física é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir fazer isso. É claro que a gente tem várias outras ferramentas, então eu posso, por exemplo, comer uma coisa muito gostosa, mas que talvez no outro dia eu me arrependa porque eu estava num estágio emocional que eu estava sem controle. Eu posso usar álcool, posso usar drogas, posso fazer diversas coisas que vão me tirar daquele estágio de tensão, mas que depois podem me causar um prejuízo muito maior. Então, uma das coisas que esse artigo inclusive falava era que a atividade física ela pode ser utilizada como uma terapia, né? Em dias que a gente está nas piores situações.
Então, ao invés de eu olhar pra ela e falar assim, hoje a última coisa que eu vou fazer é pisar na academia. Não vai pisar na academia, não precisa pisar na academia. Você pode fazer algum outro tipo de atividade que vai promover uma mudança fisiológica. Então, o que o artigo também citava, né? Que um dos males que a gente tem aí, infelizmente, né, no século XXI, é a ansiedade e a depressão. Então, assim, mais de 20% da população já teve algum episódio de ansiedade e depressão, né? E a gente confunde muito aí essa questão da ansiedade e da depressão como uma coisa crônica, né? A gente pode ter episódios e a gente pode, né, sair desses episódios de ansiedade e depressão, e só 12% da população mundial, né, vai ter o que a gente fala aí da depressão e da ansiedade crônica, que é uma doença mesmo, que você precisa de tratamento, você precisa de remédios, tal, enfim. Você precisa de vários outros fatores para conseguir resolver. Mas a maioria a gente consegue resolver de uma maneira mais simples, né? E a atividade física, em todos os estudos, ela foi utilizada como ferramenta para a gente conseguir sair desses estágios. Então, eu sei que nós, mulheres principalmente, somos muito ansiosas, né? Então, se alguém às vezes falar só que vai ter um happy hour amanhã, a gente já começa a ficar ansiosa com que roupa que eu vou, o que vai acontecer, como que vai ser. A gente sofre muito por antecipação, né? E uma das formas da gente baixar, sair um pouco desse estágio de ansiedade, é você colocar uma atividade física moderada. Quando eu falo, gente, de atividade física moderada, não é que você necessariamente precisa se inscrever numa academia, que você precisa, enfim, fazer tudo aquilo que as pessoas acham que tem que fazer para você se exercitar. A gente pode se exercitar em casa, a gente pode fazer um mínimo de exercício, né? E quando eu falo mínimo de exercício, 5, 10 minutos, né? Não sei vocês, mas a minha avó falava muito, né? Tipo, calma, quando tá nervosa, respira fundo, né? E por que a gente fala esse termo quando a pessoa tá nervosa, né? Tipo, calma, respira. Porque quando você consegue organizar a sua respiração, né? Quando você consegue inspirar o oxigênio, deixar ele circular, né, no seu corpo e na sua mente, você consegue clarear as ideias, né? Você oxigena todo o seu sistema e a coisa começa a mudar a fisiologia, né? Tanto que às vezes a pessoa tá agitada, você fala, calma, respira, né? Tudo não é, respira. Porque, de fato, você organizar a respiração, né, você trazer esse trabalho aí cardiorrespiratório, isso aí faz uma mudança fisiológica de fato, tá? Então, querendo, eu tô ali 5 minutos fazendo uma caminhada e eu começo a melhorar minha respiração. Oi, Marli, boa tarde. Começo a melhorar minha respiração, começo a organizar organizar meu corpo aí em prol disso. E tudo vai mudando lá dentro, né? A nossa fisiologia inteira vai mudando. E como começa a mudar? Então eu tô ali, comecei a fazer uma caminhada, né? Comecei a aumentar a temperatura corporal. Então um dos pontos que o artigo já cita é a temperatura corporal. Qual que é a sensação que a gente tem, por exemplo, quando a gente entra embaixo daquela água quentinha do chuveiro, né? Aquela sensação de conforto, que gostoso, que delícia, né? Traz um conforto ali, traz um abraço, né? E quando a gente começa a fazer atividade física, a nossa temperatura começa a aumentar. Então isso aí já seria o primeiro ponto positivo da atividade física, quando você, por exemplo, quer sair de um estágio emocional, por exemplo, de raiva, ou enfim, de tristeza, da própria ansiedade, ou até de um estado de depressão, né? Enfim, alguma coisa que te deixou triste. Então, a temperatura já é alguma coisa que vai deixar a gente confortável. Então, você aumenta a temperatura, já começa a te tirar ali daquele estágio mais, né, que você tá meio tenso. Aí você continua ali fazendo sua caminhadinha, enfim, o exercício que você escolher, tá? Não tô defendendo nem, eu tô falando a caminhada porque é a coisa mais simples que a gente consegue fazer, né? Porque a gente praticamente anda o dia inteiro, é uma habilidade que todo mundo sabe fazer, não custa nada, é só você sair andando. Então é uma coisa que você pode fazer aí sem custo nenhum, a qualquer momento, que você não depende de ninguém, é só você sair andando. E aí, passado aí os 5 minutinhos que seu corpo já ganhou temperatura, você já se sentiu acolhido, a gente começa a ter a produção hormonal, e essa é a melhor parte, né? Porque quando você começa a dar essa entrada, essa oxigenação aí no seu organismo, né? Esse inspira tudo, você começa a organizar, você começa a mudar os seus pensamentos, exatamente. Então, quando a gente tá triste, né? Então, sei lá, tô triste, sei lá. Acabou minha barra de chocolate, fiquei triste. E aí eu tô ali pensando na barra de chocolate que não existe mais, que acabou, e eu tô naquele pensamento de tristeza. Quando eu começo a oxigenar tudo, a coisa começa a mudar, eu começo a pensar em outra coisa. Falo, mas
poxa, mas amanhã é outro dia, e amanhã eu posso comprar outra barra, e amanhã vai acontecer. E aí eu começo a mudar os meus pensamentos por conta do movimento, porque eu tô gerando uma mudança de estado fisiológico. Então eu tô ali parada, fixa num pensamento, eu começo a me movimentar, automaticamente, né, fisiologicamente, lógico, né, o corpo vai mudando o tipo de pensamento que está girando na sua cabeça. Então já falei da temperatura, já falei que a gente começa a ter uma mudança de pensamento quando a gente começa a se movimentar, e aí a gente começa a entrar na parte mais legal, que é a parte que começa a secretar alguns hormônios dentro da gente, começam a ter, de fato, assim, uma produção que vai gerar aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de euforia, aquela sensação de dever cumprido. Claro que, né, a gente tá falando aí que no início da atividade física a gente tem um débito de oxigênio. Então a gente começa a ficar um pouquinho mais ofegante, que é um pouquinho desconfortável. Só que essa sensação dura 3 minutos. E depois, quando tudo isso organiza, a gente só começa a ter a parte boa, né? Então a gente começa a ter, o artigo fala lá que tem a produção das aminas, né? Então a dopamina, a serotonina, são hormônios que começam a girar dentro do nosso organismo, que caem na nossa corrente sanguínea e a gente começa a se sentir melhor. Então isso é fisiológico. E se você for olhar aí todos os remédios para depressão, ansiedade, todos eles contêm exatamente os mesmos princípios ativos que esses hormônios, né, se propõem, que fazem no nosso organismo, só que você tem que pagar e é uma coisa industrializada. Então você está jogando mais química para dentro do seu organismo. Então uma forma de você estimular a produção de hormônios que vão te ajudar a sair desse estágio ruim, né, de maneira fácil, rápida e barata, é você se colocar em movimento, é você colocar o seu corpo para atividade física e aí você vai acabar girando essa fisiologia de uma maneira um pouquinho mais rápida. Então, vou falar um pouquinho aí do artigo que eu achei super interessante, né? Porque eles pegaram vários grupos, né? Tanto de homem quanto de mulheres, pegaram grupos de crianças, grupos de adulto e grupos de idosos, né? Então pegaram vários públicos, né? Como era um artigo de revisão, então o que o artigo de revisão faz? Ele pega vários artigos, né? Enfim, estipula lá um período, então artigos de 2010 a 2020, todos artigos que falam alguma coisa relacionada à influência da atividade física na ajuda aí de mudança de estado emocional em diversas situações. Então teve lá um grupo que eles pegaram de pessoas que tinham doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Então as pessoas eram homens, né, e mulheres que tinham doença pulmonar. E aí o fato de já ter uma doença pulmonar crônica, né, ou seja, uma coisa que eles, né, vão ter pro resto da vida, eles já tinham um estado depressivo, ou seja, eu já não funciono mais da mesma forma, então acabava entrando num estado depressivo. E aí um grupo, eles faziam só o tratamento com os remédios, o outro grupo, eles faziam tratamento com remédio, atividade física e psicólogo, e o outro grupo só com remédio e psicólogo. E, né, o grupo que fazia tratamento com remédio, psicólogo e atividade física foi o grupo que mais teve sucesso aí no combate dos sintomas de depressão e ansiedade decorrentes da doença. Como eles já tomavam remédio, né, para controlar a doença, eles precisavam controlar mais o estado mental deles para poder ter uma vida normal, né? Afinal, a gente sabe que ter saúde não é necessariamente a ausência de doenças, né? A gente não consegue, por exemplo, falar que, porque eu faço atividade física, eu nunca vou sofrer de algum tipo de doença. Eu posso sofrer de algum tipo de doença, mas a saúde é o bem-estar, quando você tem um bem-estar físico, mental e social. Então, eu posso ter a doença que for, mas eu tô bem fisicamente, eu consigo realizar minhas atividades, mentalmente eu tô bem, eu socializo bem, então eu tenho saúde. Independente de eu ter algum fator aí que me afeta, eu sou hipertensa, né? Minha mãe, por exemplo, minha mãe é hipertensa. Mas se olhar pra ela, né, você nem fala que ela é hipertensa. Ela de manhã toma um remedinho dela, mas ela, sai normal, vai fazer a caminhada dela, se relaciona lá com as amigas dela, enfim, tem o ciclo social dela, faz as coisinhas dela e tá tudo certo. Eu não posso falar que ela é uma pessoa que ela é desprovida de saúde, sendo que ela mantém todos os pontos aí de uma boa saúde em dia. Então, o que é importante a gente fazer? Enfim, aconteceu situação X e hoje eu não tô zero afim de pisar na academia, tipo, não tô afim de ver gente, não tô afim de fazer nada. E aí, se você tá num estágio muito depressivo e você vai fazer nada, você provavelmente vai ou aumentar o seu estágio de depressão, tá? Ou você não vai mudar nada. Talvez no outro dia você acorde pior ainda ou na mesma situação.
Então, quando a gente acha que é o momento da gente ficar quietinha, parada, é hora da gente se movimentar, porque é o movimento que vai começar a gerar toda essa mudança fisiológica. Teve outro ponto lá do artigo também, que eles fizeram uma pesquisa com pessoas que já sofriam depressão, né, já tinham um quadro de depressão crônica, e faziam um tratamento com remédio e psicólogo. E aí eles pegaram um grupo que já se tratava, fazia tratamento com remédio e psicólogo, e colocaram para fazer uma atividade física moderada de 30 minutos por dia, que era uma caminhada em grupo, e o outro grupo fazia aulas de relaxamento, mais 30 minutos por dia. E, né, por incrível que pareça, o grupo que fazia caminhada teve muito mais resultados do que o grupo que fazia os 30 minutos de relaxamento. Por quê? O fato das pessoas já terem uma depressão diagnosticada, já ficarem num estágio, né, num estágio mais depressivo, você fazer uma atividade de relaxamento não era recomendado. Não que não era recomendado, mas não teve tanto impacto, né, não teve tanto benefício quanto você fazer uma atividade física moderada, porque ela teve maior secreção aí de hormônios que ajudaram eles a sair do estágio depressivo. Outra coisa muito importante, como eu falei pra vocês, a gente não tem controle do mundo, né? Infelizmente. Era muito bom se a gente pudesse acordar e escolher o estágio emocional que a gente gostaria de viver no dia. Com certeza todo mundo ia querer estar disposto, bem-humorado, né? Que não tivesse trânsito na rua, que a gente não brigasse com ninguém, que nada acontecesse, que ninguém fosse mandado embora do trabalho, que ninguém tivesse nenhuma dificuldade, enfim, financeira, física, emocional e relacionamento, mas, né, são coisas que a gente não consegue controlar. Nossa vida é uma caixinha de surpresa. Então, hoje eu tô bem, hoje eu tô legal, amanhã, sei lá, eu tava aqui num dia muito bem, tranquila, no outro dia eu acordei, fui dar aula, caiu um peso de 10 quilos no meu pé. Acabou com a minha sexta-feira, né? Então, assim, meus planos aí do final de semana acabou, fiquei mega chateada. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu tô depressiva? Não, eu estou vivendo um dia triste, não foi um dia legal pra mim, não foi um dia bacana. E aí eu tenho algumas opções, né? Eu poderia usar a questão do meu pé tá machucado pra, sei lá, ficar 15 dias em casa e tudo que acontecesse no mundo eu ia falar, eu não posso por causa do meu pé. Eu poderia, enfim, tá até hoje, né, falando do pé, que caía um peso no meu pé e eu não conseguia andar. Ou eu poderia simplesmente falar assim, beleza, já aconteceu, o que que dá pra eu fazer? Né? Tanto que no outro dia, no dia que caiu, eu, né, respeitei aí um pouquinho meu corpo, mas no dia seguinte eu falei não, eu mega defendo que o movimento é o que vai me tirar daquele estágio de tristeza. Então eu não vou ficar aqui nesse estágio de tristeza. Já caiu, não tem como descair, né? O pé já tá roxo, ele não vai ficar bom da noite pro dia, mas eu posso ficar boa, eu posso ficar melhor do que eu tava ontem. E aí eu falei, o que dá pra fazer? Bicicleta, legal, sentei lá na bicicleta, botei uma musiquinha lá que eu gosto e, deu ali 15, 20 minutinhos, já era outra pessoa. Tipo, acontece, né? Por que não eu? Poderia ser meu pé, poderia ser o seu, poderia ser o pé de qualquer um, né? Acidentes acontecem. A gente faz parte aí de diversas estatísticas e vamos fazer de várias ainda. Então a gente não consegue controlar os eventos que acontecem na nossa vida, mas a gente pode escolher o que a gente vai fazer nessas situações. E uma mega ferramenta que a gente tem aí nas nossas mãos é justamente a atividade física. Mas agora vamos focar mais aí como que você pode usar isso a seu favor. Uma das maiores recomendações, né, do artigo é que, independente do estado emocional que você esteja, se você conseguir fazer uma atividade física de leve a moderada por 30 minutos todos os dias, você vai conseguir sair do estágio que você se encontra e vai evitar que você seja os 12% da população mundial que vão sofrer de depressão gravíssima, ou seja, aquela depressão crônica, onde você tem aquela ideação suicida, onde você desistiu da vida. Então, assim, né, para não entrar nessa estatística desse 12% da população mundial, é muito importante que a gente cuide aí do nosso estágio emocional. E basicamente a única ferramenta que a gente tem limpa, né, que não seja através de remédios, que não seja, enfim, através de várias outras coisas que a gente pode utilizar aí, né, que é o álcool, as drogas e a comida, é a atividade física. Então é uma coisa que só vem a trazer benefícios para o seu organismo. Então se, por exemplo, hoje você não está afim, por exemplo, de fazer um treino mega pesado,
que é um dia que você precisa estar com a cabeça boa, tá disposto, tudo bem, tá tudo tranquilo. A gente não precisa, porque assim, a gente não consegue mudar a academia, né? A academia, por exemplo, hoje eu não tô afim daquelas luzes na minha cara. Eu não consigo chegar lá e falar, olha, o senhor pode colocar as luzes de velas hoje? Porque eu tô com um pouco de dor de cabeça, tô um pouco indisposta, então eu gostaria de um ambiente mais... A gente não consegue, mas eu posso, por exemplo, fazer uma outra atividade física num outro local, onde eu consiga também tirar esses benefícios. Então é importante que antes de você decidir não fazer atividade física, que você se pergunte como que eu tô hoje, né? Então eu vejo assim, trabalho, né, praticamente com mulheres, aí 98% do meu trabalho é com mulheres, então eu sempre acompanho muito ciclo menstrual, né? E o meu também, porque eu sei aí que os 4 dias aí de TPM aí que antecedem aí nosso ciclo, eu fico bem assim, bem cansada mesmo. Então assim, já até coloco na minha agenda, né, aqueles emojis bem de tristezinho, pra eu lembrar que o quê? Nesse dia não é um dia que eu vou me cobrar, que tipo, eu vou colocar 300 quilos no leg press e vou fazer um super treinão. Não, esse é um dia que provavelmente eu vou buscar uma caminhada ao ar livre, que eu vou botar uma musiquinha mais, sabe, mais zen, vai que dá aquelas musiquinhas de The Voice, sabe, que dá vontade de chorar e tipo, mas eu vou lá, eu vou fazer um pouquinho, sabe, vou fazer no meu limite, não vou fazer talvez 1 hora, não, que eu tô acostumada a ir treinar 1 hora, 1h15, mas eu vou fazer ali meus 15, 20 minutinhos e tá tudo certo, entendeu? Eu não vou deixar de fazer, eu não vou usar isso como um pretexto, como um obstáculo para que eu não continue tendo o meu processo, né? Como eu falei, a gente... eu falo muito para as minhas alunas, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer emagrecer. Se você perguntar para qualquer mulher, você quer emagrecer? Quero emagrecer. Mas tipo assim, mas não quero me mexer, né? Então, se você não quer se mexer, como que você vai ter gasto energético? Porque se tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, é a sua parte, é o seu treino, é o que o seu corpo precisa, né? Eu não posso comer por você, eu não posso treinar por você, eu não posso emagrecer por você, eu não posso ter sucesso por você. Então, assim, chegar no topo, né, conseguir um resultado legal, emagrecer, ter um estilo de vida legal, bacana, que a gente busca aí todos os dias, é uma construção que cabe a você fazer, né? A gente não vai fazer isso da noite pro dia. Só que se a gente ficar o tempo todo utilizando aí os eventos que acontecem no nosso dia a dia para não fazer as coisas, dificilmente a gente vai chegar. Né? Porque assim, se tem uma coisa que a gente é mestre na vida, eu me incluo porque eu também sou ser humano e vira e mexe, eu me pego ali tentando me boicotar em algum momento, né? Tentando procrastinar alguma coisa que eu preciso fazer, por preguiça mesmo, enfim, porque não quero fazer. E aí eu penso, falo, pô, que nem o dia do pé. Primeiro dia tudo bem, o pé tava inchado, não conseguia nem pôr um tênis pra descer. Mas no outro dia, tudo bem, eu pôr uma papete e ir pra bicicleta, entendeu? Então assim, e eu atribuo muito, né, a atividade física, a saúde, né, tipo, ao fato de eu não ficar doente, ao fato de eu ter tido uma recuperação muito boa aí da hora do tamanho que meu pé tava na sexta pro tamanho que ele ficou no sábado, com certeza foi o fato de eu ter me alimentado bem e o fato de eu ter me exercitado. Mas eu me exercitei como? Respeitando meu corpo. Então eu acho que ouvir o seu corpo primeiro, né, saber como está o seu estado emocional, sem lógico, né? A gente às vezes gosta de, não, hoje não. Então assim, parece que a gente nunca vai ter um dia que eu tô bem. Tipo, hoje eu tô bem, hoje eu vou treinar pesadão, vou dar ali o meu máximo. Pô, e tem dia que a gente tá bem. Tem dia que a gente dorme bem, que a gente acorda bem, né? E que tudo bem pegar um trânsito que vai estressar ali 5 minutinhos, mas não é aquilo que vai ser suficiente para mudar todo o seu estado emocional. E aí quando você consegue achar uma válvula de escape, ou quando você consegue achar alguma coisa ali que muda, né, sua fisiologia e seu estado emocional, aquilo ali vira seu aliado, né? Então você vê muitas pessoas que usam a corrida, por exemplo, né? Agora você vê bastante bicicleta. Mas eu lembro quando eu comecei a correr, tinha muita gente que usava a corrida e eu era uma pessoa que corria todos os dias 1 hora, assim, tinha meu ritmo, não corria forte, mas eu fazia aquele trotezinho e eu ficava 1 hora correndo. E eu lembro que na época, assim, não tinha os fones que a gente tem hoje, né? Então, como eu tinha o Walkman, que era com fitinha e tal, eu nem levava na rua, né? Porque vai que eu querer roubar aquele negócio. Hoje eu até poderia ir numa boa, porque não iam roubar, eu me bater com isso aí na rua.
Mas assim, eu lembro que eu ia assim, correr raiz, assim, botava o tênis e saía correndo. E era assim, aqueles 60 minutos que no começo é difícil, né? Você fica meio cansado, meio ofegante, dói um pouco a canela, dói um pouco o joelho, mas depois você entra ali, parece que numa sintonia, né? Numa coisa diferente, aquilo começa a te fazer tão bem, tão bem. E é o que eu falei, você começa a ficar dependente daqueles hormônios que aquela atividade produz. E aí aquilo vai começando a te dar, né? Te dar um gatilho, você engata primeiro e você vai embora. E você começa a gostar da prática, você começa a colocar dentro da sua rotina e começa a não boicotar mais aquilo. Mas como que você consegue colocar aquela prática na sua vida? Quando você primeiro ouve o seu corpo. Então assim, tinha dias que eu não queria correr 1 hora, que eu não queria correr 60 minutos. Aí eu ia lá e fazia uma caminhada de 15 a 20 minutos. Aí eu comecei a descobrir, eu já sempre nadei, mas comecei a colocar a natação. Até dia desses eu falei, nossa, eu tô meio cansada, assim, de só musculação, corrida e pedalada, né? Precisava descobrir alguma outra coisa aí. Aí eu falei, pô, a hora de começar a esquentar, eu vou voltar a nadar. Pelo menos uma vez por semana, eu vou entrar na piscina nadar, né? Pra tentar, nos dias que eu, sei lá, quero ficar embaixo da água, sentir alguma coisa diferente, eu vou usar a natação. Então, assim, vai se permitindo experimentar atividades físicas, mas se você ainda não quer, assim, não quer ir para algum lugar, sei lá, não tô afim, começa andando, né? Tudo a gente começa aí, a gente não sabia andar. Começamos a engatinhar, aprender a mandar, então volta lá pra caminhada, vai andar um pouco. Talvez no começo você se sinta impaciente, talvez aquilo seja meio chato, meio incômodo no começo. E de fato vai ser porque tá te tirando da zona de conforto. Mas depois que a coisa for ganhando corpo, né, que ela for crescendo aí dentro de você, que você for vendo os benefícios, e você não vai ver os benefícios em um dia, em uma semana, em um mês, você vai ver os benefícios a longo prazo. Né? Você vai ver como aquilo é legal de manter na sua vida e como é legal quando você começa a se desafiar de acordo com o seu estado emocional do dia. Então, hoje eu tô legal, tô bacana, vou até arriscar uns tirinhos aqui na esteira. Hoje mesmo, tava na academia, aí tava fazendo minha caminhada, aí eu falei assim, pô, tô me sentindo bem, né? Tipo, o corpo tá pedindo mais movimento, tá pedindo mais intensidade. E fazia muito tempo que eu não corria e eu decidi correr. Falei, vou correr 500 metros. Corri 500 metros, vou correr 1 quilômetro. No final eu corri 2,5 km, fazia muito tempo que eu não corria. E falei, pô, legal, né? Ainda tem esse pique de correr. E eu nem imaginava que eu ia correr hoje, mas foi um dia que eu tava bem, eu dormi bem, tava legal, tava com a cabeça boa, a coisa acabou fluindo. E da mesma forma que a gente pode se desafiar nos dias que a gente tá bem, né? A gente também pode mudar nosso estágio emocional nos dias que a gente tá mal. Né? Não sei vocês, quem tiver uma história aí pra compartilhar aqui comigo, mas eu particularmente já passei aí por períodos da minha vida que eu não estava bem emocionalmente, não estava legal, assim, tava, né, com um turbilhão aí de pensamentos ruins na cabeça, e a única coisa que eu não deixei de fazer em momento nenhum foi atividade física. E eu atribuo muito aí a atividade física a ter me ajudado, assim, muito, sei lá, 80% da minha recuperação foi atividade física, porque eu falava, não, pelo menos isso eu tenho que fazer, tipo, essa meta eu tenho que cumprir do dia, tipo, eu não posso perder o compromisso comigo mesma, né, porque se eu perder o compromisso comigo mesma, eu vou ter com quem, né, então ali, em primeiro lugar, eu tava muito comprometida, eu queria melhorar, eu queria ficar boa, mas eu tava comprometida comigo, com o meu corpo, assim, e eu sabia que aquilo ia ser alavanca para todo o resto. Então, usa isso a seu favor. E eu lembro que nessa época, assim, foi uma época que eu comecei a ouvir muito podcast. E aí eu achei um autor lá legal, que eu gostava dos podcasts dele e tal, falavam palavras que eu precisava ouvir naquele momento. Então eu pegava, colocava o fone ali, eu colocava naquele podcast e eu ia muito pro Serete, fazia umas caminhadonas assim, sozinha. E foi muito bom ali, naquele momento serviu muito pra mim. Né, foi muito importante ali pra minha recuperação, então sempre que eu tô ali num momento que eu falo, pô, hoje eu não tô abaixo do meu 50%, né, meu funcionamento tá abaixo de 50%, eu vou fazer minha caminhada ao ar livre, e aquilo me faz bem, né, seja com música, com podcast, ouvindo nada, parada comigo mesmo, mas é muito importante esse momento que você para e ouve você, fala, como que eu tô hoje, né? E eu já até falei aqui, eu sempre me dou uma nota do dia, né? Tipo, acordo, falo, como que eu tô hoje? Hoje eu, sei lá, de 0 a 10, sei lá, tô 6. Por que eu tô 6?
É o corpo, é a cabeça, é cansaço, foi o sono, a comida, o que foi e tal, não sei o quê. E a hora que eu identifico o fator, aí eu falo, hoje eu vou correr. Hoje eu tô inspirada para correr. Hoje eu vou na academia, eu vou arrebentar tudo. Vou pegar, puxar peso, quero pegar... Hoje eu vou fazer boxe, hoje eu tô com raiva, quero fazer boxe. Então assim, é muito legal a gente começar a associar nosso estágio emocional, né, com uma atividade física que vai mudar todo o nosso estado fisiológico. E eu vou falar pra vocês, eu nunca na minha vida me arrependi de, nos meus piores dias, né, nos piores dias da minha vida, de ter feito atividade física. Tipo, eu fiquei pior. Não, eu nunca saí pior de uma atividade física. Todas as vezes que eu me permiti fazer, né, e eu nunca deixei de fazer, eu sempre saí muito melhor do que eu entrei. Então é uma coisa que é muito bacana a gente correlacionar, tá? Eu vou trazer mais esse assunto à tona, vou fazer uns posts aí ao longo até o final dessa semana aí pra gente entender um pouquinho mais, né, como que eu posso, por exemplo, na semana que eu tô de TPM, o que eu faço? Tô de TPM, e aí, como que eu uso atividade física a meu favor? É só caminhar ou tem alguma outra coisa que eu posso fazer? Tô indisposta, hoje eu tô ligadora, hoje eu tô aqui no 220, levantei com a corda toda, o que eu faço, né? Vamos otimizar essa energia que tá aqui. E você vai ver que aos pouquinhos a sua energia vai aumentando mesmo. Então dificilmente você vai ficar ali no 0%, né? Você vai abaixar ali para meus 40, 45%, mas você não vai ficar lá no zero, né? Porque já tem uma energia que está girando dentro de você. E para fechar o artigo, né? Eles falaram que quanto mais você fizer atividade física, né? Isso é uma coisa meio óbvia. Quanto mais o hábito da atividade física for internalizado dentro de você, maior as chances de você se curar dessas enfermidades, né? Seja depressão, ansiedade, qualquer outro estágio emocional. E também contribui aí para que você diminua outros tipos de doenças. Então, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, enfim, todas essas outras doenças que provavelmente vão afetar o seu estágio emocional. Então, o movimento do seu corpo está totalmente relacionado aí com o seu estágio emocional. Então, se você mexe de um lado, se você melhora de um lado, você melhora o outro. Se você piora de um lado, você piora o outro. Então, o jeito né, use a ferramenta que você tem hoje na sua mão, né, antecipe, né, era um ponto muito legal que eles falavam que esses 12% aí da população mundial que vão sofrer de depressão grave, né, gravíssima, que né, provavelmente serão levados aí a estatísticas de suicídio, enfim, de pessoas que desistem da vida por conta da depressão. Elas podem ser evitadas e a maior terapia aí que eles, né, a maior ferramenta que eles recomendam é de fato o hábito da atividade física. Então não deixem de usar isso a favor de vocês, porque com certeza vai ajudar muito.